Agora vamos voltar a falar de arbitragem. Polêmica de arbitragem. Vamos ouvir Alex de Souza, o técnico do Operário, falando do lance polêmico no jogo contra a Chapecoense. Relacionado à posição é estranho, porque não se chama o VAR para impedimento. E ele falou que foi pro VAR e viu o impedimento. Então é no mínimo estranho, porque se o pessoal que está na cabine já verificou o impedimento, lá de cima avisa o árbitro e o jogo segue. Então, assim, quando se vai pro VAR é para se olhar o lance, se houve penalidade, se houve falta ou não. Tanto que eu pergunto para você e pro pessoal que está ali do lado se teria sido pênalti. A jogada foi faltosa, dentro da área seria pênalti. Então, assim, me causa estranheza e, ao mesmo tempo, não me causa estranheza, porque, infelizmente, a arbitragem brasileira é uma arbitragem complicada, no qual se altera até a regra. Ninguém vai pro VAR para olhar impedimento. E eu questionei ele em cima disso e ele falou exatamente isso, que ele foi pro VAR e na conferência, juntamente com o pessoal da cabine, chegaram à conclusão que a jogada estava em posição de impedimento. Valdir de Córdova Bicudo, você concorda com tudo que disse o Alex? Concordo, independente de ser do Paraná, independente de ser amigo, independente de qualquer coisa. Foi um dos maiores absurdos que eu presenciei no futebol nos últimos tempos, o lance do Operário e Chapecoense. Então vamos por partes? Vamos por partes, tá bom? Eu vou pedir o lance em cima do Fran Sérgio. E o Bicudo vai analisar se foi ou não foi pênalti. Analise, Bicudo, por gentileza. Veja, o goleiro se projeta em cima do Fran Sérgio, ou seja, em cima do jogador do Operário. Não há falta, não há absolutamente nada, e muito menos impedimento da forma como a coisa foi colocada. Foi uma lambança, foi uma sequência de erros, de absurdos cometidos, principalmente pelo árbitro. Apesar das imagens do VAR não serem conclusivas, as imagens são inconclusivas e, na minha opinião, foi penal e não caberia nem ir para o VAR, dada a gravidade da situação, porque o árbitro estava próximo ao lance e tinha jogado na sua plenitude e não precisa ir para o VAR nesse tipo de lance. Embora o VAR seja um lance, o pênalti seja um lance interpretativo e o protocolo dê a ele esse direito. Agora, 9 minutos e 31 para decidir que daí... Nós vamos falar já sobre isso. Um absurdo, nós vamos falar já inominável. Nós vamos falar já sobre isso. Segura aí que já nós vamos falar sobre isso. Eu quero saber de você o seguinte. Primeiro, ele marcou falta de ataque. Na sequência, na discussão ali com o pessoal do VAR, ele afirma que foi um choque normal. Não foi. O que leva um árbitro a entender um lance como esse como um choque normal? O que a grande maioria dos árbitros do futebol brasileiro estão demonstrando, quer na Série A, na Série B, na Série C, Copa do Brasil. Despreparo total e a sintonia entre aquilo que o VAR mostra e aquilo que o árbitro vê no campo. E essa sintonia, às vezes, é inconclusiva. Há uma ausência de sintonia. E aí o árbitro não tem as imagens disponíveis. Por isso, esse tempo de 9 minutos... Tá, mas ele foi ali e olhou as imagens. Mas ele olhou depois... ele brigou com as imagens? Brigou com as imagens. Brigou. Tá. Outra pergunta que eu gostaria de te fazer, que muita gente... Dizer que um jogador está impedido por causa da chuteira rosa, isso é um absurdo. Tem um debate nas redes sociais entre os torcedores, afirmando que o VAR só pode entrar em ação para comunicar ao árbitro de um possível impedimento em lance de gol. Confere isso? Todo lance interpretativo, o VAR pode informar o árbitro, é o que diz o protocolo. Independente de gol ou não gol? Independente de gol ou não gol. A Liga Inglesa adota uma postura, a Premier League vale a palavra do VAR e o árbitro se vale do VAR. Só vai para o VAR em caráter excepcional. Tá bom. Então agora, Bicudo e você que está em casa, vamos todos prestar atenção neste VT, na tela. Bruno, ok, a gente vai ter que traçar a linha e vai ter que mostrar a evidência. Não vem nem pela 6, nem pela 1. Tá, então solta de novo. Deixa eu ver aqui pela 1. É que nós estamos sem linhas. Ok. Há um contato ali. De disputa de choque, o atacante ele não jogaria essa bola, tá? Ele não jogaria uma disputa normal, um choque ali, os dois se batem. O atleta atacante ele tá andando de costa e o goleiro tá indo pra frente. Agora eu quero ver lá a possível interferência, tá? É do 30. Ok, mas se não houve... Possível interferência, tá? Pra ele não teve penal? Mas se não teve penal, segue a decisão de campo daí. Eu quero ver a possível interferência. Tá. É do 30. Ok. Há um contato ali. De disputa de choque, o atacante ele não jogaria essa bola, tá?
Não jogaria uma disputa normal, um choque ali, os dois se batem. O atleta atacante ele tá andando de costa e o goleiro tá indo pra frente. Ok, mas se não houve... Diferença, tá? Pra ele não teve penal. Mas se não teve penal, segue a decisão de campo daí. Aí, portanto, Valdir de Córdova Bicudo, rasgaram o protocolo, faça a sua análise. Esse lance é pênalti, não cabe nenhum tipo de contestação, não há nenhum tipo de desculpas. A posição do árbitro e a forma como o goleiro se projeta contra o jogador do Operário é penal. Ponto. Você quer saber mais o que agora? Agora, o que aconteceu durante os 9 minutos em que o jogo ficou paralisado. Aí aconteceu o cúmulo do absurdo. Conversaram, dialogaram e pior, quando o árbitro pediu para que as linhas fossem traçadas para detectar possível impedimento ou impedimento na sua plenitude, o VAR respondeu que naquele jogo não havia as linhas para serem traçadas. Então, jamais, em hipótese alguma, no meio de toda aquela lambança, aquele cúmulo do absurdo que eles protagonizaram ao longo de 9 minutos e 31 segundos, foram escolher por último o jogador número 30 de chuteira rosa. Então, mostra o absurdo, o despreparo total e a falta de critérios que existem nas decisões da arbitragem, independente se é Série A, B, C ou D ou Copa do Brasil. Temos uma arbitragem despreparada, uma arbitragem desfocada e, por consequência, temos um VAR que não cumpre a sua missão. Mínima interferência, máximo benefício. E como é que você dá um mecanismo? Aliás, você dá uma tecnologia da grandeza do VAR que funciona bonitinho, redondinho, em todos os lugares do planeta. Chega no futebol brasileiro, não funciona, e na hora que o árbitro pede o seu mecanismo, que pode dar a ele a posição de impedimento ou não, nós não temos as linhas para serem traçadas nesse jogo. Por que é que você entende que as linhas não foram traçadas, Bicudo? Porque o VAR disse que não tinha, faltou um mecanismo. Mas por que não tinha? Aí a questão do VAR. Outro dia teve um problema em que a pressão que é colocado o VAR num determinado segmento, a calibragem do VAR não funcionou. Agora, aqui as linhas não foram traçadas porque a equipe do VAR não tinha esse mecanismo. Quer dizer, isso é de um primarismo, olha, é até um absurdo, não é nem amadorismo, é de um primarismo assim, olha, absurdo, assustador e que mostra o quanto a arbitragem brasileira está defasada em relação às grandes arbitragens das principais ligas do futebol brasileiro. Pra gente fechar, pra você, qual foi o maior erro do VAR? Primeiro do VAR. Do VAR aceitar trabalhar num jogo de tamanha relevância, porque todos os jogos são válidos, independente da categoria, porque eles tinham certeza. Se eles foram trabalhar com o VAR e não tinha condição de ter as linhas, devia ter avisado o árbitro antes. Então eles tinham conhecimento. É impossível que foi durante o jogo que aconteceu o fato. E para você, o maior erro do árbitro Bruno Vasconcelos? Não ter marcado o penal e ter evitado toda essa lambança. E principalmente quando ele soube que não tinha as linhas para serem traçadas. Porque ele pede, eu quero ver as linhas. Aí ele é informado pelo VAR que nesse jogo nós não temos as linhas. E aí ele briga com a imagem. Aí ele briga com a imagem e prejudica a equipe do Operário, como poderia ser a Chapecoense, poderia ser o Curitiba, o Atlético, o Amazonas, seja quem for. De um primarismo, de um absurdo total, e o árbitro estava presente. Veja a posição dele. Se você abrir mais a imagem, veja onde está o árbitro. Ele tem visão global do lance. Então, lamentavelmente, esse é o histórico e eu acredito que nós vamos ter muitos problemas no futebol brasileiro. Nós estamos apenas na 13ª rodada, são 38 na Série A e na Série B e teremos problemas seríssimos em função de uma arbitragem que está totalmente despreparada. E muitos afirmando que este foi o maior absurdo, né? Essa é a afirmação que eu vi nessa temporada. Que foi o maior absurdo da arbitragem nesta temporada dentro do futebol brasileiro. Agora, sabe qual é o maior absurdo? A CBF, quem é o coordenador do VAR da CBF? Eu vou dizer o nome dele. Péricles Bassols Pegado Cortes. Como é que escala uma equipe do VAR e não dá a ela os mecanismos necessários para que ela possa devolver ao árbitro no campo de jogo aquilo que o seu olho não viu? Tá certo. Agora, muito bem, parabéns, excelente análise, Bicudo.